formato aqui, ó, milímetros. Mas, professora, o que é esse número aí? 2 milímetros? 2 polegadas? Não. Casas decimais, tá? Então, toda função G, ela vai ter 2 casas decimais aí no máximo, tá? Tanto para trabalhar em milímetros, quanto para trabalhar em polegadas. Beleza? Então, se for 3,3, são 3 casas decimais para frente da vírgula, 3 casas decimais para depois da vírgula, beleza? Então, essa numeração aqui é formato, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu não vou ficar falando letrinha por letrinha aqui, porque a aula vai ficar maçante e vocês vão enjoar de mim, tá? Mas isso aqui é tudo para vocês acessarem. Quando, por exemplo, eu dou um desenho para vocês fazerem a programação, vocês vão olhar uma letra lá. Puta, cara, eu não sei o que é essa letra K aqui. Pode ser um monte de coisa. Pode ser a posição no centro do arco, incremento por passada no ciclo automático, passo da rosca. Como que eu vou saber quando que é cada um? Aí você vê lá, tem uma rosca, aí você pega lá o ciclo para fazer a rosca e aparece lá a letra K no meio do ciclo. Aí você vem aqui, vê a letra K, o que aparece aqui, ó, ciclo automático ou passo da rosca. E aí vocês vão ver aonde que a letra K se encaixa e vocês já vão saber o que é, tá? E aí tem outras letrinhas também, ó, por isso que eu não vou ficar falando uma por uma, senão vocês vão enjoar da minha cara aí, da minha voz, então. Já estão fazendo 3 disciplinas comigo, não sei como é que vocês não enjoaram ainda. Então, aqui tem mais letrinhas, ó. L aqui geralmente é para repetições, tá? Que a gente vê mais. Também pode ser área de segurança ou sentido de corte da ferramenta. Deixa eu ver o que mais. Ó, o M aqui, função miscelânea ou auxiliar. N é sempre as linhas das programações, tipo N10, N20, N30, N100, N120, N130. É o número sequencial de blocos, tá? Ó, o N tem um só. Não vai aparecer o N em nenhum outro lugar na tua programação, tá? É o número de blocos. Sempre até 4 casas decimais para milímetros e 4 casas decimais para polegadas, tá? O S ou ele vai ser rotação ou vai ser velocidade de corte constante. Deixa eu ver outra letra que vê bastante aí. Ó, X e Z aqui, ó. Valor da coordenada no eixo transversal, valor da coordenada no eixo longitudinal. Então, ó, 4 casas decimais para cada uma em milímetros e 3 casas decimais na frente da vírgula e 5 após a vírgula para polegadas, tá? A gente sempre vai estar trabalhando em milímetros, né? Sistema internacional aí. Então, é o padrãozinho. Podem ver que não tem a letra Y aqui, Boa tá? noite, O Y professora. vai aparecer. Oi, Tudo bem? diga, tudo Pelo bem? X e Y aí que você falou, eixo transversal longitudinal, esse daí é somente para torno ou vai para fresa Não, também isso aí? é isso que eu estava falando. O Hum? X e o Z, os valores de coordenada. Estamos falando sempre de torneamento, tá? Esses códigos é para o torno somente. Sim, pois a disciplina é de torno. Torno CNC. A fresa a gente vê semestre que vem, em CNC Não, eu 2. achei que iria ser contemplado os dois equipamentos esse semestre, então. Então tá Não, bom. não, a disciplina é bimestral, não dá tempo. Ok, Muita coisa, beleza muita então. coisa. Eu sei que você está com fome de aprender, mas deixa um pouquinho para o semestre que vem. Tanto que eu estava falando aqui, o Y não aparece porque ele só vai aparecer para a fresadora, tá? Aí a fresadora CNC aparece a letra Y lá no glossário de funções aí. Muito bem. Então, lembrando, né, sempre estamos falando de torneamento. Então, aqui tem as letras, né, para vocês estarem sempre acessando. Ó, a letra P é número do programa, também ela não vai aparecer em nenhum outro lugar, é somente para número de programa, tá? E 2 casas decimais aí, tanto para milímetros quanto para polegadas.
o Rzinho aqui, para fresador, ele aparece um monte de vezes. Mas, para torneamento, significa lá programação de raio até 180 graus, tá? Então, sempre que vocês verem uma letrinha, da onde, o que é essa letra, não sei o que é. Vai aqui no dicionário de funções aí, você olha a letrinha lá e vê o que ela significa, tá? Ó, a letra U aqui aparece U1 e outros U's aqui, ó. Pode ser profundidade da rosca, se for na função G76. Pode ser um parâmetro de autorrotina, se for na G83. Então, cada um tem sua aplicação. Ó, o W aqui, ó. Deslocamento no eixo Z para ciclos automáticos. Ele vai aparecer no G66, 67, 68, 74, 75 e 83. Então, é usado em todas essas funções aí preparatórias. Alguma pergunta aí de alguma coisa? Esses dois aí das funções. Tranquilo, né? Mais para acessar aí. Então, beleza. Então, vamos para frente. Começando, então, com as funções de posicionamento. Antes de eu começar aqui, eu vou vomitar função aí para vocês, porque é muita função, é muita coisa. Não se preocupem em decorar, tá bom? Vocês não têm que decorar nada. A avaliação, vocês têm a apostila na mão para fazer. Isso em qualquer lugar do mundo, tá? Ninguém decora uma apostila de CNC, nunca. Mesmo quem trabalha com isso, não decora todas as funções. Decora ali as que mais usa por força do hábito, né? Mas se vai fazer alguma coisa diferente, já vai acessar a apostila. Então, essa apostilinha fica embaixo do braço aí do programador, tá? Sempre vai estar acessando, vocês não precisam decorar nada. A minha intenção em falar dessas funções na aula é vocês entenderem como que utiliza, tá? E o que vai em cada função e entender como que coloca, como que coloca os dados dessas funções, para que elas servem, quando que vocês vão utilizar elas, tá? Então, essa é a intenção aí da disciplina, ensinar vocês a usar as funções que são fornecidas aí para fazer uma programação. Então, começando aí com as funções mais básicas, né? Funções de posicionamento. Então, começa lá com a função x, que é do eixo transversal, tá? Quem não sabe o que é transversal, é o eixo perpendicular ao eixo árvore, tá? Tem o eixo árvore lá na esquerda, o eixo perpendicular a ele é o eixo transversal, tá? Ao contrário, é x, ele é perpendicular à peça. É o eixo paralelo ao eixo transversal, o eixo árvore, tá? O Z que é o perpendicular, que vai para dentro, vai em direção ao eixo árvore. Então, recapitulando, função x, tudo que você sobe e desce lá naquelas coordenadas que a gente estava vendo, sempre paralelo ao eixo árvore. E a função z tem lá ó, o eixo de giro lá, ela está sempre em direção a esse giro, tá? Sempre da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, dependendo da tua programação. Então, o formato, né? Positivo ou negativo, 4 casas decimais aí, né? Antes e depois da vírgula para milímetros. E aqui, positivo ou negativo também, no caso de polegadas, 3 casas decimais à frente ou 5 casas após. A mesma Professora, coisa aqui. Ó. Oi? por exemplo, é 1 milímetro lá no eixo X. Eu tenho que colocar 0,001 milímetro? Preencher todos os oito dígitos? Isso? Não. Você coloca 1.0. Ou só 1. Só o número 1 ele também aceita. Esse é o máximo de dígitos que aceita a função? Então é isso? Eu não estou entendendo. É, É o máximo de máximo? dígitos. Ok. Isso. Aí, claro, né? Hoje deve ter máquinas mais avançadas que deve ter um número maior de dígitos aí. Mas dentro de 8 dígitos, como diz você, tem uma grande gama aí de valores. É que vai depender do tamanho da máquina, né?
Estamos falando das padrõezinhas aí, com no máximo aí uns 500 milímetros de barramento. Então, vai depender do tamanho da tua máquina. Você vai trabalhar com eixo de navio lá, não vai ter 9.999 milímetros aí, às vezes tem bem mais. Então, depende da máquina. O basicão aí pra gente é 4 casas decimais à frente e 4 após aí, a vírgula. A função Z é a mesma coisa, mais ou menos ali, né? 4 casas para milímetros e 3 casas, 5 casas para polegadas. Eixo longitudinal. Função N, número sequencial de blocos. Então, cada informação que você vai dar para a máquina é um bloco, tá? Sempre vai ser identificado pela letra N, pela função N, seguida de até 4 dígitos, né? Respeitando lá as casas decimais lá, que o comando lança automaticamente no programa, mantendo o incremento sempre de 10 em 10 ou de 5 em 5. Quando que eu uso 10 em 10? Quando que eu uso 5 em 5? Por exemplo, 10 em 10 você pode fazer o teu programa principal. E 5 em 5 você pode fazer um subprograma. Que é quando você aplica ali, eu quero fazer um furo nessa peça que não estava previsto. Você vai lá, cria um subprograma e inclui ele dentro do teu programa principal. E aí, para você não se confundir no número de blocos, você coloca lá de 5 em 5, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, cada linha da tua programação, você põe um N, alguma coisa lá na frente. N10, N20, N30. Não tem N11, não tem N12, tá? Sempre de 10 em 10 aí no programa principal. Manter padrão aí para não ter erro, tá? Aí vai indo lá, por exemplo, lá, N50, eu tenho uma função G qualquer lá, e aí X 130, Z 140. Tá na frente do ponto, então 130 milímetros ali, zeradinho, não tem vírgula, não tem número depois da vírgula, é o número inteiro. Ele vai, a tua máquina vai andar 130 para X e 140 para Z, tá? Esse jogo da velha aqui, ele vai no final do bloco. A gente vai ver ele mais para frente. É para encerrar o bloco, tá? Se você não coloca nada, a máquina fica esperando você dizer que horas que encerra o bloco. Então tem que colocar. No comando Mac9, que é o mais antigo, é o jogo da velha. E no comando mais atual, que é o Fanuc, é um ponto e vírgula, tá? Então a gente vai ver isso também mais para frente aí. Função barra. Ela tem uma função, ela é aplicada para eliminar a execução de blocos. Por exemplo, lá, tenho 15 blocos lá na minha função, na minha programação, e tem um bloco que eu não quero fazer, tem um furo lá que eu não quero colocar agora. Então, você digita a barra na frente do bloco e esse bloco vai ser ignorado pela tua máquina, tá? Teu comando lá, ele vai ver aquela barra e vai dizer, opa, esse bloco aqui não é para fazer. E aí ele não faz, beleza? Então, é uma opção para inibir blocos na tua programação. Caso não seja selecionada essa função, o comando ele vai executar todos os blocos normalmente, inclusive aqueles que têm uma barra lá, se não tiver essa barra na frente, tá? Então, tem que ter aí, na hora que você vai cancelar um bloco, alguma coisa, você não quer ele, coloca uma barra aí para inibir. Ele não vai alterar em nada a tua programação, só vai impedir que aquele bloco específico seja executado. Aqui, eu esqueci de falar essa parte. Se o operador, no caso vocês, né, ele tenha selecionado a opção de inibir blocos lá nas configurações, essa barra na frente vai funcionar. Se não tiver ativada a função de inibir blocos, não adianta você colocar uma barra na frente lá que ele não vai ler isso e vai executar os blocos normalmente, tá? Função H. A função H, ela vai executar desvios no programa e ela deve ser programada num bloco separado, tá? Ela vai ser usada aí para um determinado bloco que contém uma sequência, né?
onde o N lá do programa ele vai ter um valor exatamente igual ao valor do H. Então, por exemplo, ó, H70, ele vai fazer a sequência até o N70, tá? Se eu colocar um L aqui, L5, ele vai repetir as linhas desde esse H70 até o N70 5 vezes, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, é um Professora, desvio. Ah, diga. eu estou em dúvida sobre o termo bloco que você repetiu várias vezes aí. Cada linha dessa seria um bloco? Exatamente. Cada linha? Sim, cada linha é um bloco. Começa pela letra N e termina no jogo da velha. Ó, aqui, por exemplo, ele está seguindo a sequência lá, chega no H70, ele vai pular lá para a linha N70. Se eu não coloquei nada aqui para seguir, repetir sequência, alguma coisa, ele pula lá para N70, tá? É um desvio. Esse desvio ele vai ser executado somente nesse mesmo programa e não pode utilizar ele num subprograma. Se você quiser fazer um novo desvio, você tem que criar um novo bloco com um novo desvio. É o chamado desvio incondicional. Função T é ferramentas e corretores. Isso também vai ser para fresa igual, né? Então a letra T sempre chama ferramenta, tá? Ela vai selecionar a ferramenta na torre, por isso que a letra T, né? Serve tanto para inglês quanto para português, né? Tower ou torre. E aí a máquina vai entender, né, que tem a letra T, está chamando uma ferramenta, tá? Então, lá, T13, por exemplo, ele vai chamar a ferramenta que está lá no alojamento 13 do teu carrossel de ferramentas lá, tá? E aí chama o corretor também, 13, que é o corretor dessa ferramenta específica. Esse corretor é aquilo que eu falei numa aula, não me lembro qual, mas eu falei, que é para você corrigir o desgaste da ferramenta, né? Você coloca lá de tantas em tantas horas de trabalho, a ferramenta vai desgastar um pouquinho, e aí você grava esse corretor aí para ele estar sempre corrigindo a ferramenta e manter a qualidade da tua usinagem, né? A função T, então, ela também é composta de no máximo 4 dígitos, tá? Onde os dois primeiros definem qual que é a ferramenta e os dois últimos é o corretor. Então, no CNC Home aí você pode utilizar até 28 ferramentas e 28 corretores. Isso para uma máquina padrão, pequena, né? Sem considerar máquinas maiores aí. E aí o limite de ferramenta sempre vai ser estipulado para cada modelo de máquina. O giro da torre e o movimento dos carros não podem estar no mesmo bloco. Então, se você chama a ferramenta, ela vai girar a torre para pegar aquela ferramenta. Para a próxima função no movimento, lá, por exemplo, eu quero que ele movimente em Z até tal valor. É outro bloco, tá? Sempre que eu chamar a ferramenta, é um bloco específico para a ferramenta. Então, gravem isso. Nunca coloquem uma outra função junto com a chamada da ferramenta, para não dar problema, tá? Aí no caso do professor é um movimento de cada vez, né? Não consegue Sim, fazer os dois movimentos simultâneos, né? não. É Ok. sempre um movimento de cada vez. Não tem como você pedir para a tua ferramenta aproximar se você ainda não pegou ela direito, né? Então, sempre um de cada vez. Pega a ferramenta, depois vai fazer o movimento de aproximação. Aqui ele fala do jogo da velha, tá? Ó, fim de bloco, que é um código EOB, End of Block, tá? Coloca sempre o jogo da velha no final de cada bloco. Se vocês colocarem um ponto e vírgula, também vou considerar, tá? Independente aí dos dois, se você acha que o jogo da velha você enxerga melhor e vai ser mais difícil de você esquecer, pode utilizar o jogo da velha, não tem problema. Desde que vocês encerrem o bloco, para mim, é o que vale, tá? Tem um limite máximo de caracteres, por isso tem aquela coisa do número de casas decimais, né? Que é 64 caracteres por linha, por bloco, tá? Incluindo o próprio jogo da velha.
Então não adianta vocês quererem enfeitar o pavão lá, colocar uma observação, ferramenta para usinagem média, blá, blá. Não. O bloco aceita no máximo 64 caracteres, tá? Incluindo espaçamento, sinal, vírgula, ponto, caracteres total. Professora, Claro, depende da máquina. Diga. professora, aí no caso você está falando 64 caracteres, né? Lembrando de Arduino lá e programação, a gente tinha o hábito de colocar o comentário, né? As aspas e o que significa. E isso inclui isso também. Sim, É todos os aí também caracteres. no Então comentário. não se coloca muito comentário na programação ali. Um comentário breve, se possível. Isso, o mais breve possível. Por exemplo, você pegou uma ferramenta, você depois lá do jogo da velha ou da ponto e vírgula, você coloca lá desbaste, ou furação, ou rosca. Então, vai ter opções aí, geralmente no bloco do nome do programa também você coloca lá a observação. Então, é livre isso, mas tem que respeitar o número de caracteres. Ali ele fala, ó, o comando, ele executa as funções na ordem correta, independentemente de como elas estiverem dentro do bloco. Então, se você colocar lá G80, X20, U5, Z30, ele vai executar na ordem correta, que seria o G80, X, Z, U, ele executa corretamente, tá? Então não tem problema caso vocês estejam colocando na ordem errada. Mas, né, eu aconselho sempre pôr na ordem certinha, porque daí por repetição de programas a gente vai decorando, né? Como que fica a ordem correta aí das letras. Fica mais fácil de aprender. Aqui é importante, ó, se a programação não tiver nenhum valor numérico escrito depois da letra da função, o comando assume o valor zero. Se você esquecer de colocar um valor depois de uma letra, ele não vai fazer, ele vai considerar como sendo zero, tá? Então, sempre é interessante colocar. Que nem aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente tinha, ó, G, não tem nada aqui, ó. Não é G01, não é G02, não é nada. Então, ele considera como se fosse um G0. Então, é um movimento rápido. G0 é movimento rápido na máquina. E se você não colocar direito o X e o Z, ele pode dar uma colisão. E se for colisão em movimento rápido, você pode entortar o eixo da máquina e a máquina está condenada, tá? Aí vocês veem a importância de fazer uma aproximação correta antes da usinagem tocar na peça, né? Antes da ferramenta tocar na peça. Então é sempre importante aí considerar isso. G0, a gente vai ver mais para frente, tá? É sempre um movimento rápido, que é com a velocidade máxima da máquina. Isso é padrão para todas as máquinas, tá? CNC, falando de máquinas CNC. Somente uma função de cada tipo é permitida por bloco, tá? Ah, professora, mas daí eu tenho G, eu tenho U, eu tenho F, não sei o quê. Tem as funções modais, tá? Você não vai ter um G00 e um G01 no mesmo bloco. Não tem. Função G é uma para cada bloco. Não vai ter sempre tudo no mesmo bloco, tá? Claro que depende da máquina. Hoje tem máquinas que até Professora, aceitam, né? Mas isso vocês olham na apostila e vê como que é lá o aceite da máquina. Diga, Antônio. a função G que você está repetindo para a gente aí é aproximação. Isso? Não. Voltando aqui, ó, é a função preparatória. É Tá. o código G, o código da máquina. Você já comentou qual momento você faz a coordenada 00 onde você vai colocar? Ainda não comentei. Ah, Daqui a bom. pouco eu chego lá. Então, beleza. Ó, aqui outra coisa importante, ó, valores negativos, eles devem ser sempre precedidos do sinal. Então, isso não ocorre para dados positivos. Se é positivo, não precisa fazer nada. Se for negativo, tem que colocar o valor antes, tá? Todas as funções definidas codirecionalmente ao eixo X
tem valores no diâmetro, tá? Por isso a importância lá que eu falei para vocês, né, nas coordenadas absolutas incrementais, sempre trabalhem no diâmetro. Mas se eu quiser trabalhar em raio, tem a função para trabalhar em raio, aí você seleciona a função correta, tá? Se você não selecionar nenhuma função, a máquina trabalha no diâmetro. Sempre, professora? Professora, Sempre. Diga. aí outra dúvida. Eu quero reduzir 10 centímetros do diâmetro. Eu coloco os 10 centímetros. 100 Tá, mas aí milímetros. isso já tá indo lá para frente, nas coordenadas já. Tá, mas aí do eixo X que você falou aí, valores em diâmetro, eu coloco o valor total, não só o valor que vai reduzir ali no raio, a parte de cima. Você coloca o valor no... Qual o valor que eu uso? A metade de 100 milímetros ou 100 milímetros? Você quer diminuir 10 no total? No total, isso. Então, você coloca o 10. Se você quiser diminuir no raio, você vai ter que colocar 5. Ah, bom, mas é, como você falou, é pré-definida pelo diâmetro, né? Daí uso 10 mesmo, o valor que a gente quer. Isso. Sempre no diâmetro. Ok. Exatamente. Então, ó, no início de um comentário, deve-se colocar o caractere ponto e vírgula. Então, no caso do, do Mac 9, ó, você coloca o ponto e vírgula aqui antes do comentário e o jogo da velha no final, tá? Se for para o Fanuc, o como ponto e vírgula ele é o fim do bloco, você pode colocar o comentário depois, tá? Vai mudar alguma coisa na prática? Não. Teu comentário vai ser a mesma coisa, tudo beleza. A única coisa é que no Mac 9 o comentário vem antes do fim do bloco e no Fanuc vem depois. Não muda nada, assim. Eu não vou exigir de você, ele colocou o comentário antes ali ou depois, vou dar zero. Não, jamais, tá? Podem ficar tranquilos. Como ele diz aqui, ó, o comentário ele pode ter qualquer caractere, exceto algumas funções miscelâneas, para não dar confusão, tá? Tipo, ó, M01, M02, M30 ou M00. Porque essas mensagens elas são ignoradas pelo comando da máquina durante a execução, mas elas são úteis para você ter alguma informação para o operador. Então, no início, em alguns blocos comparadas, né, de ciclo de usinagem, se tiver essa função em lugar errado aí pode dar confusão. Então, o comentário ele pode abranger também um bloco inteiro. Se você quiser fazer só um bloco de comentário, você pode, tá? Lembrando, né, que é só um comentário, então a máquina não vai estar fazendo nada, tá lá só para você acessar, né, e ver lá o que diz, né, no bloco qualquer informação. Então aqui tem alguns exemplos, tá, ó. Esse aqui, ó, ponto e vírgula, peça, daí tem até um underline ali, né? N4320, jogo da velha, tá? Isso aqui é um bloco inteiro com o nome da peça. Então, se eu quiser lá dar o nome pro meu programa, no Mac 9, lá eu coloco lá, ponto e vírgula, peça, tal, tal, tal. No Fanuc vai ser a mesma coisa, só que daí não precisa o jogo da velha, tá? O N50 lá, por exemplo, ó, chamei a ferramenta 02, corretor 02, ponto e vírgula, a ferramenta de acabamento externa, jogo da velha, tá? Isso é um exemplo aí de bloco para chamada de ferramenta. O N180, ó, M00. Quando você coloca M00, você está parando o programa. Aí, por que você parou? Coloca lá, virar peça, tá? Sempre para facilitar para o operador ali saber o que está sendo feito na programação. E aqui pode ser um M30 ou M02, né? Aí, ponto e vírgula, fim de programa. Quando vocês colocarem um M02 ou um M30, não precisa escrever fim de programa, tá? Porque são funções que é só isso mesmo. De tanto a gente fazer programa, coloca um M02 ou um M30, você sabe que é o fim do programa. Então não precisa ir lá escrever fim de programa, tá? Quem quiser colocar, ótimo. No início aí para aprender, para decorar, não tem problema. Mas a partir do momento que escreveu o M30 ali, pode pôr um M30, jogo da velha, que todo mundo sabe que é fim de programa, tá? Agora, por que é M30? Por que é M02? Não sei. Fabricante do comando aí das máquinas que criou
E é assim até hoje. Não conheço nenhum fim de programa aí que não seja M30 ou M02. Aí agora começamos com as funções preparatórias G, tá? Tem um espaço sobrando aqui, não sei por quê. Então, as funções preparatórias G. Aplicação dessas funções, né? É um grupo de funções que diz para a máquina CNC o que ela tem que fazer, prepara ela para executar um tipo de operação, né? Ou para receber uma determinada informação. Essas funções G, elas podem ser modais ou não modais. O que é isso? Modal é que uma vez que essa função é chamada no bloco, ela vai permanecer na memória do comando e vai estar valendo essa função para todos os blocos posteriores até que você acione outra função ou cancele essa função que estava ativada. Então, ser modal é manter essa função funcionando até que você desative ela ou ative uma outra, tá? Ela mantém na memória, ela fica ativada o tempo todo. Se for não modal, a função, quando ela for requerida, ela vai ser programada lá e só vai ser válida naquele bloco em que ela foi chamada. Simples assim, tá? Então, a maioria das funções G aí são modais, tá? A gente vai ver o que, quando não for modal, vai estar escrito, então não se preocupem com isso. Lista de funções preparatórias. Tá aí, ó. Esse é o código G, código do CNC, tá? Aonde a gente vai tá vendo a maioria das funções aí, né, aplicando elas. Então, tem muitas aí, ó, G01, G02, a gente decora aí de tanto utilizar, tá? Então, é bem tranquilo, não precisa vocês ficarem anotando o que é cada uma, tem na apostila lá. Ó, esse G04 aqui, ó, tempo de permanência, ele é não modal. Quando que a gente usa lá, por exemplo, quero fazer um furo onde a broca permaneça dentro do furo 5 segundos. Aí eu coloco lá G04, o tempo lá T5, por exemplo. Ou G04, 5 lá do ladinho, jogo da velha. Ele vai ficar 5 segundos somente naquele bloco e acabou, tá? Então, a gente vai ver aí a maioria dessas funções. Ó, G00, avanço rápido, como eu falei, né? É a função de posicionamento. Sempre modal, então tem que cuidar, tá? Se você mandou lá ele aproximar em rápido da peça e esqueceu de mudar para G01 no próximo movimento, ele vai bater com tudo a ferramenta na tua peça. Então, muito cuidado com a G00. Isso é que a gente mais escuta nos cursos aí de CNC. Muito cuidado. Aí tem G01, G02, G07.1. Então, sempre vai ser o G alguma coisa, tá? Mesmo se for Maquinovel, se for Fanuc, se for da Siemens, se for os outros da Professora, Fagor, tem outros comandos aí também. Diga, Antônio. você está falando aí basicamente, né, de uma máquina, você falou 4 dígitos para a direita e para a esquerda, de um por um, né, que usina é uma peça de um por um metros. Qual que é a vantagem de usar esse G00, então, pois assim, qual que é a diferença de velocidade de aproximação se você usá-la ou não usá-la? Qual que é a otimização que ganha no processo, assim, de tempo? A velocidade G00, ela vai aparecer quando você vai trocar a ferramenta, quando você aproxima a ferramenta, você acelera. Porque quando você está fazendo a usinagem lá em G01, G02, ele é bem devagar a aproximação. Então a velocidade você pode setar, né? Na G00 é a velocidade máxima. Se você colocar um G01 para ele trocar a ferramenta, você vai perder aí uns 5, 10 minutos do teu programa aí parado esperando. E se você usa o CNC para fabricar peças em larga escala, quanto mais rápido for a tua fabricação, mais rápido você entrega para o cliente. Aí você vê o que você quer, se você quer usar o G00 ou não, fica a teu critério. Mas é só economia de tempo mesmo.
Captou? Positivo. Joia. Então, beleza. Não vou ficar falando toda essa numeração aqui, porque eu vou deixar vocês loucos, tá? Vamos ver aí, ó, porque tem mais. Começa no G00, vai até o G97 aqui. Claro que não aparece todas, né? Ó, G66 pula para G70. Então, cada função tem um significado, tá? Ó, G72 é um ciclo de desbaste transversal. Por exemplo, eu quero fazer um desbaste na minha peça que trabalha só X lá, ó, não trabalha Z, ou só longitudinal, só transversal, e é uma operação muito repetida ali só para tirar material. Coloca um ciclo automático ali, ele vai tirar sozinho, você não precisa ficar colocando bloco por bloco tanto de material que você vai tirar. Tipo, X10, X20, X30, X40, não. Você coloca que o X começa em X10, vai até X120 e vai tirando de 10 em 10 cada passe. E a máquina faz sozinha, tá? Um exemplo aí de aplicação. Não precisa correr anotar nada que a gente vai ver isso daí no decorrer da disciplina, tá? Aí tem os ciclos aqui, ó, ciclo de furação axial, ciclo de roscamento. Aí esses aqui a gente acaba decorando de tanto usar, ó, G90, sistema de coordenadas absolutas. G91, sistema de coordenadas incrementais. Então a gente consegue trabalhar aí, né, as coordenadas que a gente viu nas últimas aulas aí, né, selecionando no programa. Ó, G70, ciclo de acabamento. G73, ciclo de desbaste paralelo ao perfil. Deixa eu ver algum outro importante aqui. Esse G83 aqui é bem importante. G80, que ele cancela o ciclo de furação, né? É uma função modal, então precisa cancelar o G83 aí com o G80. Assim como tem o G40 aqui, que ele cancela a compensação de raio, tá? Quando você vai fazer um raio na peça, ele tem que compensar esse raio para não entrar demais a ferramenta na tua peça. Aí tem ferramenta à esquerda e ferramenta à direita, dependendo do movimento, aí você tem que colocar ou G41 ou G42. Essas três funções aqui é igualzinha no CNC da fresa, tá? G40, 41, 42. Compensação de raio e cancela a compensação. Igualzinho, mesma coisa. Vamos ver, ó, esse aqui, ó, tem um monte igual, ó. G54 ativa, sistema de coordenadas 0 peça 1, 0 peça 2, 0 peça 3. Nossa, professora, mas quanto 0 peça? Lembram que eu falei que tem o 0 máquina e o 0 peça? O 0 máquina é padrão do fabricante. E o 0 peça é o 0 da peça que você diz para a máquina qual que é. Como que eu vou setar o 0 peça? Eu pego a ferramenta, aproximo em lento, né, da peça ali, encosto na peça e digo, ó, esse é um 0 peça. Aí, se você quiser usar mais de um no decorrer do teu programa, você chama os outros G que você ainda não utilizou, tá? Claro que vai ter um limite aqui, ó, tem até 6 0 peça para utilizar. Então, vocês colocam lá quanto vocês querem, qual o valor lá, né? E é sempre modal. Então, vai manter aquele 0 peça selecionado até que você mude esse G aqui para algum outro G, tá? Deixa eu ver o que mais. Ó, o G94 e 95 aqui, Professora, ó. Avanço em milímetros por polegadas por minuto ou polegadas por rotação. Diga, Antônio. só para revalidar, ver se eu compreendi bem, 0 peça. Manda abraço. Pego a ferramenta, no início de tudo, aproximo ela lá, a peça já montada no carrossel lá, no acoplamento. A peça não, a ferramenta vai no A carrossel, a ferramenta no, peça vai no eixo árvore. no eixo árvore, isso. Levo E lá a peça e como que eu coloco o G54, isso que você colocou lá? ele tem aqui, ó. Ativa sistema de coordenadas 0 peça. E Mas quando como que você eu coloco isso? Eu coloco na hora que ele estiver lá na posição eu coloco esse G54 na programação? Se você quiser um outro 0 peça, sim.
Porque você seta o zero peça uma vez só e faz toda a tua usinagem baseada naquele zero peça, lá se for coordenada absoluta, tá? Se você quiser mudar o teu zero peça, aí você coloca um G54 ou mais para Ah, frente ali, entendi. quando É, precisar. na coordenada absoluta, então, não é esse momento que eu faço o zero da peça, então, não é esse daí, só para, digamos, na incremental que eu tô fazendo lá. É, pode ser utilizada na incremental. É um exemplo. Mas não que seja obrigatório também. Ah, entendi. É um Então, exemplo. mas não é esse momento que eu coloco o ponto zero peça, então, não é, é para Não. chamar para caso você vai querer fazer outro zero peça posteriormente, daí você ativa Isso. primeiro. Entendi. Exatamente. Então aqui tem a maioria das funções, a gente vai vendo aos poucos aí, tá? Ó, G0 ou G00. Tanto faz. A função é a mesma, tá? Então, os eixos vão se mover aí para a meta programada com a maior velocidade de avanço disponível na máquina. Então, é muito rápido. Tem que cuidar com a função 00, G00, tá? Então, na linha Galaxy, essa velocidade vai ser 18 metros por minuto, tá? Para X e 24 metros por minuto em Z. Essa é a velocidade aí, com o movimento aí inicialmente a 45 graus, até que você atinja o valor de X ou Z programado, tá? Então, essa é a velocidade máxima para essa linha de tornos aqui da Home. Hoje eu acredito que até tem umas velocidades maiores, não sei. Não vou dizer porque a tecnologia está sempre mudando, né? Mas aí para a gente ter uma ideia, ó, 18 metros por minuto, 24 metros por minuto é as velocidades máximas da linha Galaxy dos tornos CNC. Aí aqui, ó, G0, X alguma coisa, Z alguma coisa. O X é a coordenada que você quer atingir lá no diâmetro, tá? E o Z é no comprimento. Como que eu vou saber os valores? Eu coloco a peça, tá? E meço lá, vejo quanto que deu. Como que eu vou saber isso? O zero máquina é padrão. Aí você Professora, aproxima manualmente com a manivela até chegar perto da tua peça e vê mais ou menos quanto deu e joga o teu zero um pouquinho atrás, tá? Então a aproximação ali G0 é a aproximação da tua ferramenta na peça um pouquinho afastado. Diga, Antônio. olhando esse 45 graus aí, então significa que a ferramenta vai se aproximar pela hipotenusa, pela tangente mesmo. Achei que ela fazia o X e o Y primeiro, então ela vai na inclinada. Ela vai Isso, é inclinada. inclinado, E é, ok. e é X e Z. Y não tem. É, X e Z, isso mesmo. Aí eu fiz um cálculo rápido aqui, dá 300 milímetros por segundo essa mais lenta aí, imagine muito rápido mesmo. Aham. É bem rápido. Por isso que eles falam muito no curso lá, cuidado com G0, porque se der colisão você pode perder a máquina. E em torno de uns 400 mil reais que você joga no lixo. Vai pra sucata. Então, claro que tem casos em que ocorrem várias colisões, né? Você não perde a máquina, depende da colisão, tá? Não é uma coisa assim, nossa, que desesperador. Pode acontecer, o máximo vai acontecer é quebrar a ferramenta, mas isso depende da colisão. Se você colidir o carrossel com o eixo árvore, aí dá cagada. Aí a colisão vai ser feia. Então, ele caminha aí em 45 graus, né? É simultâneo o X e o Z até que atinja os valores aí deles. E a coordenada aí é sempre modal, né? Esse G0. Então, as funções que cancelam o G0 é a G1, G2 e G3, tá? Sempre que eu falar G0 é a mesma que G00, tá? Se eu falar G1 é a mesma que G01 ou G02 ou G03, tá? Mesmíssima coisa. Mas, professora, se é a mesma, por que você está falando diferente? Para mostrar que é tudo igual, tá?
Porque se eu falar tudo G0, G1, G2, G3, lá na frente vocês verem um G01, bom, e agora? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Né? Então, estou sempre mostrando aí todas as formas que podem aparecer. Não todas, né? Mas as principais aí que a gente vê. Então, o que é a tal função, função G1 aí, ou G01, né? É a interpolação linear com avanço programável. É a usinagem retilínea ou avanço de trabalho, tá? Você vai fazer movimentos retilíneos, utilizando qualquer ângulo, calculado aí através das coordenadas com um avanço pré-determinado por quem está programando, tá? Torna o CNC usa o avanço em milímetros por rotação, sempre aí como padrão, e também pode ser utilizado milímetros por minuto, tá? Se você quiser mudar para minutos, tem aquele Gzinho lá que muda para avanço em milímetros por minuto. Qual que é o G, professora? Tem que voltar na lista aqui e ver qual que é o avanço milímetros por minuto, tá? Então, sempre buscar, ó, avanço aqui, ó, milímetros por minuto, ó, G 94, tá? Então, sempre que quiser mudar aí, busca a função lá que ela existe. O avanço aí ele vai ser variado aí de acordo com o corte, né? E de acordo com o material também, o tipo de ferramenta e também qual operação que vai ser usada. A função G01 ou G1 é modal e ela vai cancelar as outras funções ali que estiverem ativadas, a G0, G2, G3 e a G73. O que é a G73? Vamos ver lá, ciclo de desbaste paralelo ao perfil, tá? Por isso que a gente não decora, né? Porque a gente sempre vai ter a apostilinha na mão lá e é só consultar lá a lista de funções para saber o que, que é. Então, a G01 ela é modal e cancela ou é cancelada pela G0, G2 e G3. Só está repetindo. Sim, é para decorar mesmo. Então, lá, ó, tem um exemplo lá. Ó. G1 tem um valor de coordenada para X, tem um valor de coordenada para Z e tem o avanço ali, tá? Professora, coloquei o avanço aqui no primeiro movimento em G1. Precisa colocar o avanço nos outros movimentos de G1? Não. Só vai colocar se mudar, tá? Se você repetir o avanço ali, ele vai continuar lendo igual, só está perdendo tempo aí de programar. E o X e o Z aqui, mesma coisa, ó. Eu coloquei um valor para X e eu coloquei um valor para Z. Aí vai pegar aquele caminho que a gente vê lá que não mudou lá em Z, só subiu em X. Precisa colocar zero para Z? Não. Coloca só o X e o ponto e vírgula lá no final, ou o jogo da velha, tá? E ele vai ler igual. Quem quiser repetir, né, ó, eu andei Z50 aqui, meu próximo G1 não andei para Z, mantém o Z50? Pode manter, vai funcionar igual. Se não colocar, funciona, se colocar, funciona. Quando que vai mudar? Quando você colocar outro valor, tá? Exemplo, ó, aplicação de G00 e G01, ou G1, tá? Tanto faz. Então, eu tenho lá, ó, 0001. Aqui, o que é a letra O? Não sei o que é a letra O. Vamos ver lá a letra O, lá nas minhas funções lá. Letra O. Número do corretor da ferramenta alternativa. Interessante. Tem que ver se no Fanuc é a mesma coisa. Nesse caso aqui, é o nome do exercício, tá? Tem o ponto e vírgula aqui. Se vocês verem o ponto e vírgula no final aqui, pode ser o Fanuc, tá? Você vê o jogo da velha, Mach 9. Mas, na verdade, a programação é tudo a mesma, tá? O que vai mudar é a máquina que vocês vão programar. Vocês podem estar programando uma home com um comando Mach 9 hoje, como tem, por exemplo, no AutoFPR, ainda é um Mach 9. Ou vocês podem pegar uma Fanuc, que são as máquinas mais atualizadas da home hoje, e tem máquinas de outros fabricantes também, e pode mudar o sistema também. Mas, professora, e daí como é que eu vou fazer?
o código G é igual para todo mundo, tá? O que muda é o número. Por exemplo, lá, G92 aqui vai ser uma coisa, em outra máquina pode ser outra coisa. Mas a função é a mesma. Você só vê qual que é o número lá e atualiza o teu programa e pronto, vida que segue, tá? Então, nome do exercício lá, né? Exercício 01, ó, de 10 em 10, tá? O bloco 1, ó, G21, G40, G90, G95. Mas, professora, não pode colocar as funções lá tudo no mesmo bloco. Depende da função, tá? Você não vai ver um bloco lá com G1 e G2 no mesmo bloco. Não tem, tá? Ó, vamos ver lá. G21, G40, 90 e 95. O que é cada um? Posso colocar um em cada bloco? Pode. Não tem problema. Então, ó, 21, 40, 90 e 95. Vamos ver. O 21, programação em milímetros. E quero os outros mesmo. Já me fugiu. 40, 90 e 95. 40, cancela a compensação de raio. Isso aqui é excesso de zelo. Só para garantir que se tivesse alguma compensação de raio ativada, ele está cancelando. Tá? 90 e 95. Coordenadas absolutas. Avanço em milímetros. Então, cada um tem uma função separada que não vai atrapalhar o funcionamento da outra, tá? Cada um tem uma função específica. Então, eu posso colocar na mesma linha, todos eles, que não vai dar problema. Se eu colocar 2G que fazem movimentos, vai dar cagada. Não funciona. A máquina para e diz que tem erro no bloco, tá? Então, sempre observar aqui as funções que você pode colocar trabalhando junto. Ó, G54 aqui tá sozinha, tá? Ela não tá junto com outra, ela tá sozinha. Tem que ver por que ela tá sozinha. G54 lá era um sistema de coordenadas zero peça. Então, quando você está zerando a tua peça, você só está fazendo isso. Você não pode mudar mais nada, tá? Uma função que trabalha sozinha. Professora, e se eu não soubesse pode trabalhar sozinha ou não? Na dúvida, põe uma em cada bloco que vai dar a mesma coisa, tá? Aqui, acionei todas as funções ali que não são de movimento, é só setup de máquina, coordenada absoluta, né? Ali, cancela compensação de raio, a 21 eu já esqueci o que era aqui, programação em milímetros, tudo setup, tá? Se é setup da máquina, se não está movimentando em nada, pode colocar tudo na mesma linha que não tem problema. Beleza. Citei o que eu quero que a minha máquina, como que eu quero que ela trabalhe, tá? A princípio ali, né? Milímetros, coordenada absoluta, cancela o raio, a compensação de raio da ferramenta. E o G21, o que era mesmo? Milímetros. Isso aí, em milímetros. G95 é velocidade. Ah, pelo menos um tá acordado. Professora, já que eu tô falando aí, me diz uma coisa. Ah, N10, N20, N30, N40, N50. Tô vendo que eu uso um processo meio parecido, fazer RC lá no trabalho. Isso daí seria mais ou menos os nomes de cada bloco. Se não tiver isso, a programação não aceita, o software não aceita que é uma programação, porque você tem que, é o nome de cada bloco, colocar. basicamente isso. É o nome do bloco, exatamente. Tem que ter para a máquina poder seguir a sequência, né? E caso dê algum problema, você vai saber qual bloco que deu problema. Assim, daí o bloco indica qual é o N que deu problema, daí você vai direto nele, né? Mais fácil de encontrar. Isso. Sempre dá um nome pro bloco lá. Por isso que a letra N só serve para isso, só para nomear os blocos. Muito bem. Setei minha máquina, chamo lá o G0 para me aproximar, né? Ó, X200, Z200, T00. O que isso quer dizer? Eu joguei a ferramenta lá para o carrossel para mim selecionar a ferramenta que eu vou trabalhar agora, tá? O suporte da ferramenta está lá no carrossel esperando. Então, por que tá? Eu sei que tá longe, ó.
Porque não tem um X0Z0 aqui, não tá na origem. Ele tá lá longe, ó. Tá 200 milímetros da tua peça, tá 200 milímetros lá do teu eixo árvore, tá? E aqui, ó, onde tá a ferramenta, ó, X200, Z200. T00. Por que 00? Porque eu quero o meu suporte de ferramentas zerado, sem ferramenta nenhuma. Porque eu vou chamar a ferramenta somente no próximo bloco, tá? Então, joguei o suporte de ferramentas lá. Se tinha alguma ferramenta no suporte, ele já guardou, porque eu quero T00. N30, T0101. Chamei a ferramenta 1, corretor da ferramenta 1, e coloco ali acabamento, tá? Olha, se eu tiver só uma ferramenta no carrossel, preciso colocar o nome? Não, você coloca se quiser, tá? Isso aqui é só para facilitar para o operador. Se você está fazendo lá um monte de operação, é bom colocar qual ferramenta que está usando ali para se situar, tá? Só por informação mesmo. Chamei a ferramenta, agora G54. Eu vou zerar minha peça, tá? Mas, professora, daí aproxima lá. Esse G54 você já fez antes de chamar o programa, tá? Então, se eu estou trabalhando sempre com peças iguais, eu monto um zero peça ali que vai ser sempre o mesmo. E já seto ele lá no G54. Ou G55, né? Tem os outros G lá que a gente viu. Como que eu vou zerar minha peça? Eu prendo ela no eixo árvore, aproximo ali em rápido, isso antes do programa, tá? Aí, tá com a ferramenta pertinho ali, eu vou com a manivela manualmente para aproximar ali e vejo a hora que encosta na peça, tá? Bem de levezinho, sempre manual. Encostou na peça, seta o botãozinho lá, G54, X tanto, Z tanto. Esse é teu zero peça, tá? Terminou, afasta a ferramenta da peça ali manualmente na manivelinha. Depois, G0 lá, X200, Z200, tá? Fiz o zero peça. Aí chama o programa, já vai estar lá o G54 lá, que você sabe quanto que é o X e o Z para aquele G54. Beleza. N50, próximo bloco, G96, S220. E que é essas letraradas aí? G96, velocidade de corte, tá? Estou ativando a velocidade de corte. E o outro aqui, que era S220, o S, vamos voltar lá na minha tabelinha, velocidade de corte constante, tá? Então, o que quer dizer esse bloco N50 para a gente? Ativa uma velocidade de corte constante a 220 RPM, tá? Se eu quiser lá metros por minuto, eu seto a outra função lá que tinha metros por minuto, ó. G92, rotação, não. Aqui, G95 milímetros por rotação, G96 metros por minuto. Professora, Então, nesse caso aqui, só um pouquinho. É o G92, é o G96. Então, se eu não coloquei nem o 95 tá aqui em cima. 95 já estava setado em milímetros por rotação. Diga, Antônia. Foi, o meu Antônia? foco é o zero peça. Como você disse, eu tenho que conhecer também o comprimento da peça, que eu estou ali no eixo árvore ali, né? Eu tenho que saber isso para Aham. conseguir fazer o zero peça, né? Sim. Você pode fazer é cortar todas as tuas peças no mesmo tamanho e pôr um gabarito lá para prender no torno, sempre para prender no mesmo lugar. Aí você consegue manter teu zero peça ali de boa. Então, pessoal, G95 milímetros por minuto quer dizer que esse S220 vai ser 220 milímetros por minuto, tá? Aí embaixo, ó, G92 S3500 M4. O que é tudo isso? Vamos lá. G92
determinar nova origem ou máxima rotação. Então, como ali eu tenho S junto, é rotação, tá? Não é nova origem. Então, meu G92, nesse caso aqui, é rotação de 3.500, tá? M4. O que é o M? Lá, M... Opa, voltei até demais. M é uma função miscelânea ou auxiliar. O M4 é o sentido de giro, tá? Aqui não tá, porque na hora que a gente vai fazer a programação lá, ele tem o M4 nas funções miscelâneas. Aqui tem todas as funções G, tem uma tabelinha de funções miscelâneas, tá? Vocês têm acesso a isso daí também, não se preocupe. Então, o M4 aqui, se eu não me engano, é no sentido horário, tá? Então, a ferramenta, ó, G96, voltando aqui, velocidade de corte. E o G92 é máxima rotação. Então, a minha ferramenta vai estar em velocidade de 220, com uma rotação máxima de 3.500 no sentido horário, tá? Então, você está falando tudo para a tua máquina, como que ele vai estar trabalhando. N70, ó, G0, X0, Z85. Então, eu estou aproximando a ferramenta agora perto da peça, tá? Já não está mais longe, antes era 200, 200, né? Agora é X0. E para não bater na peça, ó, Z85. Porque, ó, eu tenho 80, o tamanho da peça, e 5 longe da peça, tá? Então, eu jogo o valor de 85. E o X0, ele já está aqui no meio. A peça está aqui, aproximando aí em Z85, tá? N80 agora, ó, G1, Z80, com avanço de 0,5 milímetros por minuto. Então, ó, G1, trajetória retilínea. O que que eu tô fazendo, ó? O mouse aqui, ó, a ferramenta, ela tá fazendo isso aqui, ó. Vindo pra cá, em Z80, tá encostando na peça, com um avanço de 0,5. Então, ela vem bem devagarzinho aqui e encosta na peça no Z80, tá? Podem ver que não tem valor para x aqui, porque o x continua zero, tá? Professora, posso colocar x0, Z80? Pode, não tem problema, tá? Funciona igual. Então, eu tenho lá G1, Z80 com avanço de 0,5, bem devagarzinho, tá? G90, ó, X34. Ué, mas cadê o G, né? Lembram que o G1 lá era modal? Então, se eu citei G1 aqui, ele vai continuar trabalhando retilíneo até que eu cancele esse G1, utilizando um G2, ou G3, ou G0, né? Aquelas funções que cancelam o G1. Então, citei G1, Z80, beleza? Agora eu quero que vá para X34. Aí entra as coordenadas lá que vocês aprenderam a fazer, né? Ó, X34. Então, a ferramenta está aqui, ela vai subir até 34 no meu diâmetro aqui, ó. Tem o diâmetro total de 50, né? Sobe lá até 34. Mas por que 34? Porque eu tenho 8 nesse chanfro aqui. 8 com 8, porque é no diâmetro, dá 16. 16 mais 34, 50. Então, se eu quero vir aqui na pontinha para daí fazer o chanfro, eu ando 34, tá? Como ele está subindo aqui, eu posso deixar o avanço de 0,5 ou diminuo o avanço aqui, ó, 0,2. Mudei o avanço. Se eu não colocasse esse F02 aqui, ele ia fazer esse X34 com F05, tá? Então, agora, aproximei aqui 0,2. Ele vai usinar a peça aqui até esse ponto aqui em X34. Professora, como é que você sabe que é para cima e não para baixo? Porque a ferramenta aqui está atrás, tá? Ferramenta traseira, então os pontos aqui vão estar todos em cima. X34, F02. Pessoal, alguém está perdido? Tem alguém que está totalmente zureta aí? Fala para mim, por favor, tá? Podem me interromper. Eu explico mais devagar se eu estiver indo muito rápido.
Eu sei que de primeira vista aí é complicado, mas a gente vai pegando o jeito. Professor, eu só estou na dúvida desse F aí. F é o avanço, ok. Mas está significando que ele está penetrando 0,2 milímetros na peça, tirando isso da peça, ou é velocidade, o F? Que significa o F mesmo? É avanço, mas que tipo de avanço é esse? Velocidade de avanço. É 0,5. Ó, ó, velocidade de avanço. Tá aqui o F, ó. Beleza? Ok. Até esse momento não tirou nada da peça ainda, né? Não trabalhou nada da peça, foi só aproximações, né? Posicionamento. Na verdade, quando ele encostou no Z80, ele já tá arriscando a peça. Tá arriscando. Ah, bom. Isso. Já tá arriscando. Então, subiu ali até o X34 com avanço de 0,2. E podem ver que aqui na próxima linha não tem avanço, ó. Então, ele vai estar usinando a peça tudo com 0,2, tá? Então, do X34 ele vai para X50, ainda em G1, né? Meu G1 é modal lá. Professora, posso colocar G1, Z80, G1, X34, G1, X50? Pode, claro que pode. Não tem problema nenhum. A máquina funciona igual, tá? Então, X34, X50. Aí no X50 ele vai em Z72. Então ele vai mexer simultâneo X50, Z72, ó. Então ele vai subir até X50, que é o diâmetro total, e o Z vai para 72, que é o meu 80 menos 8 do chanfro, tá? Então, Z72. Por que que tá positivo, professor? Porque a origem tá aqui atrás da peça, tá? Então, X50, Z72, mantendo aquele avanço lá de 0,2. Aí o próximo, ele vem até X55. Então, ele vem... Ah, cadê meu mouse? X55, ó. Ele fez o chanfro e saiu da peça, tá? Vem nesse ponto aqui. Aí, ele volta G0, Z200, X200, Z200, T00. Então, o que que essa usinagem fez? Veio aqui, encostou na peça, fez um chanfro, terminou e volta a ferramenta lá para o carrossel. Só isso. Veio aqui, fez o chanfro e acabou, tá? Nesse exemplo, tá? Claro que nunca vai ser só isso. Terminou, mandei a ferramenta lá para o carrossel, liberei o suporte da ferramenta, terminei meu programa, M30, tá? O G1 já deixou de ser G1 quando eu puxei o G0 aqui, beleza? Aí, M30 finaliza o programa. Alguma dúvida nessa programaçãozinha aqui do chanfro? Quantidade de coisa que a gente coloca para fazer um chanfro, né? Ninguém vai falar isso? Professora, Diga, Antônio. eu estava percebendo aqui, eu acho que eu já captei uma dúvida que eu estava, vou só confirmar com você. O avanço é todo programado ali, o G, né? Velocidade de avanço e tal. É Uhum. aproximação. O afastamento também você precisa fazer, né? Com certa velocidade tem que programar o afastamento também. Se você não colocasse aquele X55 ali e colocasse um M30, iria parar com a peça no local, iria parar. Se colocasse o M30 ali após o Z72, iria Aham. parar, iria parar com a peça ali encostada com a Na ferramenta ferramenta. encostada na peça, iria parar ali, né? Exatamente. E O que a gente não depois, costuma fazer, né? Porque senão estraga a ponta da ferramenta aí. assim, daí iria ficar ali, iria parar ali, né? O certo é você fazer o afastamento programando também, né? Igual e de forma rápida, igual você colocou ali, né? Exatamente. Exatamente. E o G0, ele é automático, a velocidade de avanço, então não precisa colocar F alguma coisa aqui. Ele anda na velocidade máxima.
Sempre que tiver um G0 é o máximo avanço da máquina. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ó, até chegar no T00 aqui, T01, T alguma coisa, é uma receitinha de bolo aí que é praticamente padrão, tá? De tanto a gente colocar isso aqui nas programações, a gente acaba decorando. Infelizmente, nossa disciplina é bimestral, então eu não consigo, tipo, pedir um exercício para cada função para vocês treinarem, tá? Que é muita coisa. Então eu mostro todas as funções e aí eu coloco um exercício para vocês treinarem utilizando as principais funções, tá? Mas a gente sempre vai assim, devagarzão, para pegar o esquema aí. E aí com o tempo vocês vão decorando aí de tanto eu repetir o nome das funções. Aqui tem outro exemplo de aplicação, ó, como a usinagem interna, tá? Eu ia até pedir para vocês fazerem de atividade de casa esse desenho aí, mas eu sei que vai demorar para sair do papel que estão vendo pela primeira vez. Então eu vou deixei para fazer junto. Então, outro exemplo de aplicação aí das funções G00 e G01. Então a gente tem lá, ó, exercício 2, aí chama a mesma coisa que estava antes, ó, G21, G40, G90 e 95. Vamos ver lá, voltando, ó, 21, trabalhar em milímetros. O 40 cancela qualquer correção de raio que tiver ali, compensação de raio. Então, G21 milímetros, G40 cancela compensação de raio. G90, coordenadas absolutas. E G95, o avanço também em milímetros por rotação, tá? Então, a gente tem aqui, opa, G21, trabalhar em milímetros. Então, o meu G1, G2 é tudo em milímetros. G40 cancela a compensação de raio. G90 coordenada absoluta. G95 avanço em milímetros, tá? G0, X300, Z300, T00, ó. Tá aqui os valores, X300, Z300. O G e o Z para mim viram uma salada, né? T00 para mim livrar o meu porta-ferramenta. Aí eu chamo a ferramenta aqui de acabamento. Antes a gente também estava usando ferramenta de acabamento só para fazer um chanfrozinho ali. Esse daqui é uma usinagem interna. Então, chamei o G54 lá, que eu setei, né, o zero peça, para mim dizer para a máquina onde que fica o zero peça. Aí chamo o G96 S200. Para quem não lembra, o G96 ativa a velocidade de corte em metros por minuto. Então, minha velocidade de corte em metros por minuto de 220. A rotação aqui da peça máxima, 3.500, sentido horário, tá? Ou anti-horária, não tenho certeza. Tem que olhar nas funções miscelâneas daqui a pouco. Aí, N70, ó, tô aproximando da peça X0, G0, X0, Z85, aproxima. Oh, caramba, tô no peça errado. Aqui, ó, G0, X100, Z85. Então, ele está aproximando aqui em X100. Se a peça aqui é 90, ele está um pouquinho acima aqui da peça, tá? E Z85. Se a peça é 80 aqui, eu tenho 5 a mais, então eu cheguei com a minha ferramenta aqui assim, tá? Em cima aqui da peça, que é o meu X100 aqui, né? Z85. Então, cheguei aqui, mais ou menos aqui na peça. Agora eu vou dar a função aí de usinagem retilínea, né? G1, Z80, F5. Eu vou encostar na peça. Então, Z80. Tô encostando na peça? Tô, porque o X aqui, né? Era 100, não tá bem acima aqui. Então, X100 aqui, encostou aqui no Z80. Minha ferramenta tá aqui onde tá o mouse, tá? Com avanço de 0,5, né? Então, a ferramenta vem lá, andandinha lá, encostou na peça.
Agora eu quero x 90. Então, ele vem x 90 e z 65 com avanço de ponto 2. Então, ele vai descer aqui, ó, essa inclinaçãozinha aqui, tá? Ó, 80 menos 15, 65. Então, ele vem daqui até aqui, descendo para x 90, tá? Então, eu tinha 100 antes e agora 90, a ferramenta está aqui, com avanço do 0,2. Aí, z menos 3, ele vai usinar toda essa superfície interna aqui, sem mexer em x, até aqui é 0, né? Mas como eu não quero 0, eu quero menos 3, eu quero que a ferramenta saia da peça, para não deixar uma rebarba aqui, né? Então, ele vem usinando aqui e sai da peça até menos 3 milímetros. Terminou, G0, x85. Então, a ferramenta ela vai sair por cima, G0, Professora, x85. Ué, aí por não corre baixo? o risco, não corre risco de estar chegando no eixo árvore e o eixo árvore só fica externo. O eixo árvore ele é oco no meio. É oco? É tipo, É, as garras lá são 3, 180 graus cada uma e oco no meio? é. Porque você Hum. coloca uma barra dentro dele, né? Aqui, como a peça é oca, ele está fixo por fora. Então, aqui no meio não tem nada. Então, a ferramenta vem aqui, usina e sai aqui por baixo. Ela faz esse trajeto aqui, ó. Vem por Ah, e cima detalhe, e essa peça aí já está oca ou ele está desbastando para fazer essa parte interna? Ele está fazendo só acabamento, ela já é oca? só acabamento, exatamente. Ah, bom, Por esse eu isso que tava com tá o dúvida nome também. aqui. Não, é só acabamento. Então, a ferramenta vem, faz o perfil aqui, vem para 85 no X, tá? G0, X85. Já estou afastando. Qual o bloco que eu estava aqui? Aqui, no N110. G0, X85. Então, afastei a ferramenta da peça, tá? Não mexi em Z ainda. Agora eu vou jogar Z85, ó. Ele vem. O mouse fica sumindo. Ó, 85 sai para fora da peça aqui, tá? Professora, por que você não fez os dois ao mesmo tempo? Porque se a ferramenta está aqui e ela sai inclinada, ela pode acabar pegando alguma superfície da peça ali que eu não quero que pegue. Então, afasta em X primeiro, daí afasta em Z em seguida, tá? Aí, Z85, agora a ferramenta já está totalmente fora da peça. Eu posso jogar um Z0 aqui, X200, Z200 lá, T00, tá? Nesse caso aqui, esse 200, 300 aqui, ele é 300, 200, 200, ele é 300, 300, tá? Não tem, faltou atualizar ali, mas é só para afastar da peça a ferramenta lá em T00. Finalizei o afastamento M30, fim do programa. Alguma dúvida aqui na trajetória da ferramenta, pessoal? Algum ponto? Ninguém perguntou para mim quanto que eu coloco de avanço, né? Tá todo mundo sabendo tudo. Professor, Do avanço? eu tenho uma dúvida sobre a simultaneidade aí. A partir do momento que você coloca aí a programação para a ferramenta se afastar da peça, a rotação dela já vai diminuindo, ela já vai desacelerando. É automático isso ou tenho que dar o comando para ela desacelerar? Co- Porque a velocidade ali estava na velocidade máxima, ainda continua na velocidade máxima? No S3500 ali? O G0 ele cancela tudo. Lembra que é modal? Ah, ele cancela tudo, tanto avanço quanto rotação, cancela tudo que está É acontecendo. que, então, na verdade, o que está girando é a peça, né? Não é a ferramenta. Não, Então, sim, se você está afastando o G0, a tua peça lá está girando, tua ferramenta vem aqui, para no Z0, quando der o M30 que a peça para de girar. essa que era a minha dúvida. A peça só vai parar de girar quando der o M30. Isso. Ou Entendi. quando você usar o M02 ou algum M lá para parar o programa no meio para fazer alguma coisa. A função M que faz parar a rotação do equipamento.
É, M30. Ok. Se eu não me engano, tem um M08, M8 que faz ligar a refrigeração. Cada uma tem uma coisa. Tem uma tabelinha de M's aí que a gente vai ver. Nossa, deixa eu ver que horas são. Oh, a aula rendeu hoje. Professora, Diga. ah, daquele negócio do F ali, tem algum, tipo, como eu posso dizer? É, ele já é, tipo, por exemplo, ponto 5 e ponto 2. Isso Uhum. já é, tipo, você já sabe que é isso? Ou tem algum lugar que fala que é, tipo, por exemplo, na hora da aproximação, você coloca ponto 5 e hora e já, tipo, tá encostado na peça 0,2 assim. Então, obrigada por perguntar. Eu tinha falado que ninguém tinha perguntado, você perguntou. O avanço você vai definir de acordo com a operação de usinagem. Nesse caso aqui, acabamento é um avanço bem devagar para deixar o mínimo de marca na peça, né? Então, usa avanço pequenininho, porque é acabamento. Se for desbaste, às vezes pode ser um avanço maior, vai depender do material da peça que está usinando. Se for um plástico, você pode carcar um avanço ali que vai com uma beleza, né? Mas como ali, por exemplo, é um metal, né? Tá fazendo um acabamento, então ele vai mais devagar, com uma rotação maior ali e tal, e faz a usinagem. O que vai mudar esse valor do avanço? O material da peça, qual que é a operação, por exemplo, furação tem um avanço, desbaste é outro avanço. Qual ferramenta que está utilizando também vai variar esse avanço. Para você saber qual que é, se você não tiver experiência, tem as indicações do fabricante, né? O fabricante da ferramenta e o fornecedor do material também. Então aí faz o ver qual que você quer trabalhar, né? Dependendo se a tua ferramenta for mais velhinha, você joga um avanço mais devagar ali para gastar menos. Então, varia aí no conjunto da obra, digamos assim. Ok, obrigado. Nada. Muito bem. Então agora, deixa eu ver se vai dar tempo. Professora, Nossa, gente, é, tinha um monte de coisa para hoje. professora, Diga. eu estava vendo a tua função, que você tinha falado função M, miscelânea, estava dando uma olhadinha lá no manual. Tem Uhum. M's que geralmente a gente utiliza para mudar a rotação para horário, anti-horário. Uhum. Como utilizar essa, dentro de uma mesma confecção de peça, mudar a rotação ou mudar o sentido para horário ou anti-horário? Geralmente Tem. eu começo um e Tem. Se eu boto não me outro. engano, o M05 para o eixo árvore. Aí você muda a rotação, chama o outro M, né? Se é M0, M3 ou M4, e aí continua a tua programação. Você pode mudar a rotação no meio, durante ou depois, mas tudo tem que chamar a função correta, né? Para conseguir trocar. Isso eu falei assim, é comum a gente utilizar troca de rota, de sentido horário, anti-horário dentro de uma confecção de peça? Ou não é Na muito rosca é um caso que você troca a rotação. Quando você para está fazer, afastando para a fazer ferramenta. o desenho interno da rosca? Por causa quando você está voltando a ferramenta, se você quer usinar tanto na ida quanto na volta, você inverte a rotação. Senão tem que afastar a ferramenta da peça, daí encostar de novo para fazer o próximo passe. Entendeu? Entendi. Duas opções aí, né? Uhum, Ou afasta ou inverte sentido, né? isso. Também dependendo se quer fazer uma furação ou se quer usar um alargador, aí depende. Você muda a rotação conforme a operação que você está fazendo. Então, beleza. Eu acho que eu vou passar a G2 e a G3, e daí essas funções R e K aqui a gente vê a partir da próxima aula, tá? Porque senão não vai dar tempo. Deixa eu ver. Ai, tem mais.
Ah, eu acho que eu vou deixar essa G2 e G3 para a próxima aula. É muita coisa. O I, e o R e o K aqui vai entrar junto com a G2 e a G3. Ó. Torre dianteira e torre traseira vai mudar. Aí tem os exemplos de exercício. Vai ficar para a próxima aula. Eu imaginei que hoje seria mais curta as funções, porque a gente corrigiu lá os exercícios. Mas na próxima aula a gente pega firme aí. Beleza, galera? Nada impede que vocês peguem as apostilas lá e deem uma olhada. Aí, conforme eu for falando na aula, eu vou tirando as dúvidas que vocês tiverem. Eu sei que vocês não têm tempo sobrando também, mas às vezes, por curiosidade. Deixa eu ver se chegou mais alguém na chamada aqui. Flávia, Gabriel e Gabriele. A Gabriele veio. Só faltou o Gabriel e a Flávia. Muito bem. Então, pessoal, ó, semana que vem a gente continua e espero que o povo pergunte mais aí, hein? Ficam passando as perguntas tudo pro Antônio aí, só ele que pergunta pra mim. Era mais gente falando aí. O Luiz, o Júlio falaram um pouquinho. Quero todo mundo perguntando aí. Sem vergonha, sem medo de ser feliz. Por hoje eu vou deixar vocês sem atividade da semana.